E hoje nós vamos dar continuidade à nossa série Educa Flora. Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a nossa série de vídeos sobre as linguagens do perdão. Na semana passada a gente falou sobre a linguagem número 1, que são palavras de arrependimento, e hoje nós vamos falar sobre a linguagem número 2, que é a aceitação de responsabilidade. Mas antes de falar sobre a linguagem em si, eu vou falar sobre alguns conceitos e alguns contextos que explicam melhor essa linguagem. O que acontece, gente, normalmente na nossa sociedade? Quando um erro é cometido, normalmente as pessoas elas buscam achar uma justificativa razoável para aquele erro. Então, por exemplo, eu cheguei atrasada em um compromisso. Ao invés de falar, olha, eu cheguei atrasada mesmo, me desculpe, eu falo, nossa, eu saí de casa no horário, mas o trânsito estava muito ruim. Então, na minha cabeça, eu crio toda uma estrutura de justificativa que oferece, né, uma resposta plausível para o erro cometido. Então, eu não peço desculpas porque, para mim mesma, né, eu já achei uma justificativa que como se desculpasse ou blindasse o erro cometido. E isso causa na sociedade, nas pessoas, uma desresponsabilização pelas falhas. Justamente porque é muito difícil que a gente se responsabilize pelos nossos próprios erros. E é muito mais fácil que a gente encontre justificativas que nos isentem de qualquer tipo de responsabilidade. Só que essa postura é uma postura muito nociva, porque ela machuca as pessoas. Uma pessoa que não é capaz de pedir desculpa, não é capaz de desculpar-se, é uma pessoa que normalmente ela afasta aqueles que estão ao redor dela. E quando a gente analisa a postura desse indivíduo que não se desculpa, que sempre se justifica, o que a gente vê? Muitas vezes, essas pessoas na infância, elas foram muito criticadas, muito reprimidas ou ridicularizadas pelo erro. Então, na mente, né, do ser humano, a gente faz uma associação entre falha, entre erro e entre autoestima. Ou seja, errar está ligado a uma autoestima abalada. Errar é muito ruim, é muito mal, então eu não posso errar. Se eu não posso errar, eu sempre procuro justificativas para mascarar, para tapar, né, o meu erro. Existem pessoas, inclusive, que até falam, olha, eu errei, mas eu errei porque você fez isso. Se você não tivesse feito isso, eu não teria feito aquilo. Então, assim, até mesmo no pedido de desculpa, a pessoa se justifica colocando a culpa no outro. A tendência à autojustificação, ela produz adultos imaturos. Porque quando eu não aceito os erros por mim cometidos, eu também não tenho a possibilidade de melhorar em cima desses erros, né? Não cometendo-os de novo, me aperfeiçoando para não fazê-los novamente. Esses adultos imaturos, na cabeça deles, eles estão sendo fortes porque não assumem seus erros. Mas no fundo, a falta de desculpar-se, a falta de pedir perdão é um sinal de fraqueza. E essa fraqueza ela pode ser trabalhada, porque afinal de contas não existe ninguém perfeito. E nos nossos relacionamentos a gente vai errar. Então, quando eu entendo e assumo a responsabilidade pelos meus erros, na verdade eu estou dando um passo para uma maturidade maior na minha vida adulta, né? É importante para as pessoas que falam a linguagem de aceitação de responsabilidade, a assunção de responsabilidade daquele que errou. Então, na linguagem passada, era muito importante que a pessoa demonstrasse arrependimento. Vocês lembram? A expressão eu sinto muito revelava um pedido de perdão sincero. Para a linguagem, a aceitação de responsabilidade, o sinto muito não é suficiente. É necessário, para aquelas pessoas que falam essa linguagem, para que elas vejam sinceridade no pedido de perdão, é necessário que o outro diga, eu cometi um erro, eu errei, a responsabilidade foi minha, eu estava enganado, por isso eu me desculpo. Isso é fundamental, porque a partir do momento que a pessoa ela coloca a responsabilidade dela pelo erro cometido, isso provoca na pessoa que fala essa linguagem de perdão um reconhecimento de um pedido que é verdadeiro, de um pedido que vai provocar mudanças. Então, a partir do momento que eu assumo a minha responsabilidade perante o outro, eu digo ao outro, olha, eu sei que a responsabilidade pelo erro foi minha. E por saber, eu também me implico na busca por soluções de consertá-lo. Então, para aqueles que falam a linguagem de perdão, a aceitação de responsabilidade, é fundamental que o outro diga e reconheça que cometeu um erro, e para essa pessoa também, quando ela for pedir perdão, ela também vai fazer isso, ela vai dizer, olha, eu errei, olha, a responsabilidade foi minha, e por isso eu quero trabalhar para mudar. Essa, gente, é a linguagem número 2, e vamos nos conscientizar de que todos erramos.
E se todos erramos, não é fraqueza pedir perdão, não é fraqueza mostrar e revelar os erros, fraqueza é mascarar as falhas. E um adulto maduro, uma pessoa madura, é aquela capaz de assumir os erros, aprender com eles e produzir transformação com eles. Assim os relacionamentos se tornam muito mais saudáveis, muito melhores. É isso, gente. Até semana que vem com a próxima linguagem de perdão. Um beijo.